Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então mais uma noite maravilhosa, divina, que a espiritualidade maior nos concede, esse instante que deve ser por nós inesquecíveis, daqui a pouco vocês vão entender, porque é importantíssimo que estejamos mudando, estejamos crescendo, estejamos praticando o bem aonde estivermos, não importa em que lugar estejamos. Na casa espírita, se fora da casa espírita, em qualquer ambiente que estejamos. O importante é estarmos vivendo aquilo que Jesus nos ensinou, a prática do amor em todos os lugares, em todas as circunstâncias, pois é isso que nos fará evoluir, é isso que nos tornará cristãos. E nesta noite maravilhosa e divina, o cristianismo tem que estar dentro de nós, porque ele está. Porque sabemos, como Jesus mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irão ao Pai se for por mim. Então temos dentro de nós, como diz o nosso próprio irmão Camille Flammarion em uma de suas incorporações, que, como Jesus nos disse, todos nós somos deuses, todos nós somos luz, então todos nós, assim como Jesus somos deuses, então alcançaremos também e seremos o caminho, a verdade e a vida para todas as pessoas que necessitarem de nós, assim como Jesus o foi. Se Jesus nos mostra que podemos ser igual a este, então que nos desempenhemos cada vez mais em melhorarmos para alcançarmos isso, porque não é só nós que estaremos vivendo essa felicidade, são todos aqueles que amamos. E não tem coisa mais grandiosa e divina do que sentir aqueles que amamos perto de nós bem felizes, né? Essa realmente é a coisa melhor que existe para um ser que esteja na Terra vivendo nesta reencarnação e outras, né? Isso é importantíssimo, tá, gente? E hoje, gente, quem vai fazer a palestra sou eu. Vou falar sobre nosso amigo querido aí, Emmanuel. Gente, vou fazer uma palestra curtinha, simples, né? Porque a gente sabe que o tempo de quarta é um pouquinho mais reduzido do que os outros dias, né? Até conversando isso aí com o Robson, um pouquinho mais reduzidinho. E a gente, para falar desse grande espírito aqui, a gente tem que buscar nos melhorarmos. Que eu vou falar sobre Emmanuel. Emmanuel, como a gente conhece, né? Aqui entre nós, foi o pai espiritual, nosso amigo querido Chico Xavier. Ou seja, foi o espírito que esteve a guiá-lo. Então é verdade isso que eu acho que a maior parte dos espíritas sabem, conhecem, viveram a oportunidade de estar, né? Quando Chico, iniciando o seu trabalho, quando visualizou, né? Quando Emmanuel se fez presente a ele em espírito, né? Visivelmente ali conversando, ele pediu, né? 3 coisas para Chico, né? E o Chico qual será, né? Qual que serão essas 3 coisas? Ele, disciplina. Aí ele já esperando a próxima, disciplina. A próxima, disciplina. Então ele sempre foi um espírito bem rígido, firme, né? Em questões de disciplina, né? Porque ele sabia, tanto é verdade que Chico uma vez pegou o ônibus, vocês lembram disso? Estava indo lá para São Paulo, aí Emmanuel aparece dentro do ônibus para ele e fala: onde você vai? Aí ele pega e fala assim: tu indo para São Paulo, você não está sabendo? Você é televisionado, tudo, não sei o que lá. Ele falou: então volte para casa, volte lá para mim, assim, vá fazer o seu trabalho, que é a psicografia. Deixe seu orgulho de lado. Então, quer dizer, Emmanuel foi um espírito realmente que trouxe, tanto é que a gente tem aquela parte também que Chico, quando fica machucado nos seus olhos, né, sangra os seus olhos, aí a gente vê no filme, né, mas só para a gente lembrar, Chico fala: poxa, machucou os olhos, não sei o que, e aí, né, ficou com os olhos ruins, e aí o Emmanuel diz para ele assim, fala assim: mas qual é a sua preocupação? Você tem 2? Né? Então quer dizer, um espírito realmente que passou por inúmeras encarnações, inúmeros sofrimentos. Claro, para ser um guia espiritual tem que ser mais evoluído do que a pessoa que ali está, né? Por exemplo, todos nós que aqui nos encontramos, temos que ter um espírito que é mais evoluído que nós, não é? Se não for mais evoluído, ele não é guia espiritual, é obsessor, né? Aí vai ficar igual a gente, né? Aí já é
do mesmo jeito, poxa, aí não tem jeito, né? Vai fazer besteira, né? Então precisa ser um espírito mais maduro, precisa ser um espírito mais amoroso, precisa ser um espírito melhor que nós. Não precisa ser, né, um espírito de grande evolução, mas precisa ser um espírito que já teve conhecimento da bondade, já teve experiências, né? E a gente vê no passar de toda a vida de Chico Xavier que existiu Emmanuel por trás de tudo que ele fazia. Tanto é que nas próprias entrevistas, né, quando precisava de alguma coisa, ele dava aquela paradinha. Espera aí que eu vou perguntar para o Emmanuel, né? Eu quis dizer, como Emmanuel me disse, não é isso? Por quê? Porque Emmanuel, ele é um espírito que traz em si aquele conhecimento, aquela disciplina, e queria passar para as pessoas de forma nítida, né, esclarecida, na pureza da doutrina, sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de enganação, para que ser passando mesmo tudo o que era necessário. Tanto é que vocês sabem, né, viram o filme do Barnaço de Arentuno, que os caras estavam fez o primeiro livro do Chico, né, quando chegou lá, e aí o pessoal tudo, né, falando, duvidando, né, foi com a ideia de duvidar, e falou, então faz aí, né, e eles, se eu não me engano, era inglês, né, era o que? Alemão, né, era brasileiro mesmo? Era brasileiro, só que aí ele escreveu ao contrário para o livro, né, para que eles estivessem vendo, né, que Chico realmente tinha, que era Emmanuel que estava ali, né, escreveu e mostrou que eles estavam lá para duvidar, né, do que eles estavam fazendo. Quer dizer, eram jornalistas, estavam lá para duvidar, e ele foi lá e colocou na dedicatória que eles estavam ali para duvidar. Não quer dizer, Emmanuel passou aqui na Terra, esteve entre nós, trazendo essas benfeitorias maravilhosas, divinas, através da doutrina espírita. Ele guiou o Chico através também, utilizou para outros espíritos, como o grande cronista Humberto de Campos, né? Trouxe também outros espíritos maravilhosos que aí vieram, Meimei, né? Quer dizer, inúmeros espíritos, André Luiz, né? Uma coleção linda, maravilhosa, né? E todos esses espíritos, com certeza, antes de estar indo até lá, usava, né, da educação, do bom senso, pedir, né, licença a Emmanuel para que pudesse estar utilizando da mediunidade de Chico, já que ele era o responsável direto de Chico, né? Então, quer dizer, ele preparava o ambiente para que esses espíritos pudessem utilizar. E é grande interesse isso em entendermos de que nós que estamos na Terra ainda nos prendemos muito com a autoridade, né? Com aquela autoridade, com aquele orgulho, com aquela vaidade, em que nós colocamos achando de que somos melhores que os outros, até mesmo na própria convivência, nas próprias palavras, somos duros, arredios, né? Vou tirar um pouquinho, tá? Duros, arredios com os nossos semelhantes, e aí a gente esquece de que ficou feio, mas é o que dá, tem hoje. Então a gente esquece de que a gente não deve jamais ser desta forma, orgulhosos, vaidosos, querendo ser mais que os nossos semelhantes, porque esses grandes espíritos nos mostram claramente que a única autoridade que existe é a autoridade do amor. Essa é a única autoridade que faz com que estejamos respeitando os nossos semelhantes. Nós temos, igual a gente ouve bastante, né, chefe, né, mas líderes é aquele que está na frente, é aquele que faz o trabalho, é aquele que executa o serviço, né? Eu lembro muito isso do meu pai falava assim, um bom presidente, um bom diretor de cedo, eu falava de presidente porque ele era presidente. Então, quer dizer, um bom presidente, ele se mostra bom presidente quando ele está fazendo o trabalho, quando ele está em todos os trabalhos, quando ele está, né, fazendo isso. Eu até lembro uma vez que um palestrante estava aqui, e meu pai saiu de lá, veio para cá, e ele falou, rapaz, você faz tudo, né? Caramba, tá ali, tá aqui, tá ali. Então por quê? Porque nós temos que trabalhar para que mostremos a nossa autoridade. Não é porque queremos nos mostrar, não é isso. É porque quanto mais trabalhamos, mais aprendemos e mais ajudamos. E mais confiança nós temos uns com os outros, né? Então a gente tem essa oportunidade de dar esse auxílio para esses espíritos amigos que estão conosco. E é tão interessante a gente falar isso porque eles estão conosco todo o tempo. Emmanuel foi visível para
Chico Xavier, mas existiram tantos outros espíritos que existem muitos espíritos que estão conosco, não fazem-se visível, né? Eu estava conversando hoje com a Carla, ela falou, eu não vejo nada, mas não precisamos ver, a gente já percebe-se do que está ao nosso lado simplesmente pelo que sentimos, né? Pelo que fazemos, o que estamos fazendo no nosso cotidiano, o que estamos levando para a nossa vida, o quanto estamos nos esforçando pela doutrina, o quanto estamos nos esforçando para sermos cristãos, o quanto estamos desejosos de ver um amigo nosso tão bem quanto nós, ou até melhor, não importa em que situação, se financeira, se espiritual, quaisquer que seja isso mostra a questão que Jesus nos ensinou, da humildade, né? Que para ser, Allan Kardec nos fala também muito isso, que para sermos felizes devemos ser humildes. Se não formos humildes, nós estaremos sempre vivendo um sentimentalismo doentio, onde não nos expressaremos com todo amor aquilo que sentimos. E para falar isso para vocês, mostrar sobre a questão da vaidade e orgulho, eu vou trazer uma das vidas que Emmanuel colocou em evidência, tanto é que ele se apresentava para Chico e para todos nós, com esta figura, que é do livro Há 2000 anos, o Públio Lentulus. Públio Lentulus, senador, orgulhoso, né? Prepotente, dono de todas as verdades, e naquela época estava em Roma, ele servia a vários deuses, né? O Júpiter, todos os deuses que ali estavam, então ele servia a deuses. Jamais eles aceitavam, jamais eles estariam aceitando o cristianismo. E nessa mesma época que Emmanuel veio, existia e já estava Jesus aqui pela terra, né? Emmanuel já teve uma outra encarnação também, que ele era o Públio Lentulus Sura, que era nada mais nada menos do que um senador também romano, só que ele vivia, ele era o seu próprio bisavô, interessante, né? E ele tinha um amigo que chamava Flaminos, e em seus sonhos ele sempre relembrava das vidas passadas, ele dizia, puxa lá, vida, né? Eu me lembro sonhos esquisitos, eu me lembro que era um outro homem, que eu era mais arredio, que era mais, né, vivi em guerras, prejudiquei, matei, né, e ele não conseguia entender. E um dia na conversa com o Flamínio, né, que é um grande amigo dele, né, que viveu muito com ele, foi como se fosse um orientador, né, assim como pro meu pai foi o seu Pereira, né, assim como para mim foi meu pai, e assim como para todos nós, né, que aqui estamos, cada um temos um orientador, e esse amigo era um orientador, só que vivia, né, nas questões que ali estavam, as questões romanas, e aí ele foi contando, e aí aquele amigo dele pegou, ficou olhando para ele e falou, ixi, né, porque não acreditava em que você podia rememorizar as reencarnações passadas, né, não sabe que está tudo ali no nosso inconsciente, ali latente, esperando desabrochar, né. Então ele ficou meio assim, e aí ele foi, mostrou lá numa sala grande, né, a estátua do seu bisavô e disse, olha, esse aqui, sabe quem é? Ah, ele sim, sei, esse é o Públio Lentulus, né, Sura. Sim, meu bisavô, seu bisavô. Aí ele disse, sim, mas eu me apercebo que parece que é a mim, que sou eu, este espírito que aí está. E esse nosso amigo Flamínio ficou tentando, né, mostrar de outra forma, né, para que ele viva os instantes do mundo, que ele viva os instantes de Roma, para que ele não estivesse entrando naquele ambiente, né, naquele ambiente dele que ele achava que era loucura, que era um instante de realmente perturbação aos olhos dos romanos, porque todos aqueles que viviam o cristianismo eram loucos. Por quê? Quem morre? Quem quer se matar? Ninguém quer se matar. Você vai lá para a cruz, tá, eu vou lá para a cruz. Não, ninguém quer. Então para eles, isso daí era um estágio doentio da alma, né? Era feitiçaria, bruxaria naquele tempo, né? E todas as pessoas que viviam desta forma morriam. Tanto é que quem já leu Paulo Estevão, né, viu que nosso irmão Estevão morreu apedrejado porque começou o céu das leis de Moisés para ir às leis de Jesus, né? Leis de Jesus não, né? Ao cristianismo. E aí ele morreu, né, pelo próprio Saulo, apedrejado. E esses irmãos morriam muito nas arenas pelos leões. Por quê? Porque eles eram vistos
como espíritos, como feiticeiros, como pessoas que queriam prejudicar a Roma. E o que é mais interessante é que não eram os romanos tanto que se preocupavam com eles, eram mais os próprios parentes, amigos da própria etnia, né? Lá do Oriente, né? Então eles tinham realmente uma certa repulsa, porque eles viviam as leis de Moisés e eles viviam as leis, né? Os pioneiros do cristianismo viviam outras leis e tinha a lei romana. Então acabava sendo, na verdade, uma grande política, né? Igual existe hoje em dia muita política sobre religião, naquela época da mesma forma existia política. Jesus veio mostrar que só amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, que não era da forma em que eles viviam que estariam recebendo. Tanto é que Jesus estava sempre ao lado de quem? Dos doentes, não dos sãos. E se Jesus voltasse à terra, ele não estaria pregando somente, não estaria só falando, fazendo palestras aqui só, não. Ele estaria o quê? Indo aos doentes, indo buscar auxiliar as pessoas que precisam. Ele estaria realmente levando a cura espiritual, levando o pão para aqueles que precisavam. Então tem gente que brinca, que fala, né, que se Jesus voltasse, a gente crucificaria Jesus de novo, né? Porque a gente acabou de sair de uma baita pandemia, né? E estamos em guerra aí novamente. Então, quer dizer, ainda a gente vive esse orgulho que Públio Lentulus vivia na época. E esse nosso amigo Públio Lentulus tinha uma família linda. Tinha a nossa irmã Lívia, a sua maravilhosa esposa, né? De uma harmonia, de uma beleza profunda, em que sentimentos amorosos ela vivia por todos. Não tratava os escravos como escravos, né? Tratava os escravos como se fosse irmão. Tinha até uma grande companheira, uma amiga, que ela se chamava Ana, que estava sempre em contato com ela, ajudando, né? Essa nossa irmãzinha. Tinha a nossa irmãzinha Flávia, que é a filhinha de Públio Lentulus com Lívia, e tinha também o nosso irmão Marcos, né? Da casa, o menorzinho da casa, né? O pituquinho, né? O mimadinho da casa. Então o que acontece? Essa família era muito, mas muito poderosa perante os outros irmãos. Uma família bem, né, dotada de bens materiais. Só que em um certo momento, a nossa irmãzinha Flávia, a pequena, teve uma doença, né, muito grave, manchas vermelhas na pele, né? E todos começaram a se distanciar da família. Começaram a ter medo, porque aquela época a lepra, né, comia solta, né? A lepra pegava mesmo e matava as pessoas, né? Não tinha, que hoje em dia a hanseníase, né, que se chama, a lepra, a hanseníase é a mesma coisa, só que hoje em dia tem, graças a Deus, cura, né? Naquela época não tinha a cura, né, material, né? E aí a nossa irmãzinha ficou muito doente, emagreceu, ficou muito mal, e ninguém queria ter contato com ela, somente esses familiares que eu disse, que era o Flamino, que esqueci o nome da esposa do Flamino, a Capúrnia, né? Que vivia com ela, né? Vivia com ele, era uma esposa dele, que tinha mais 2 filhos. Então eles não tinham esse preconceito, ele sempre vivia. Ele foi aconselhado, né? Ele a procurar, né, um lugar melhor, um lugar mais tranquilo, né? Um lugar que seja mais arborizado, com ares puros, né? No alto da montanha, que eles fugissem daquele instante que eles estavam ali, né? Onde tinha muita pressão, né? Problemas políticos. E aí ele pediu lá para Pilatos, né? Para que pudesse estar, então, tirando um tempo de férias com a sua família. E ele foi, tirou as férias. E foi naquele momento que ali nas margens de Tiberíades, né? Em que ali estava, no lago de Genezaré, que esse amigo querido teve a oportunidade de ver Jesus. Só que não foi tão simples assim, porque ele não queria, era orgulhoso, e não achava que um homem daquele, como Jesus, poderia estar levando qualquer tipo de auxílio à sua filha, um feiticeiro, né? Um espírito que não tinha, eles falavam espírito mesmo, engraçado, né? Um espírito que não tinha nenhum tipo de maturidade, né? Na cabeça dele, né? A maturidade que eles diziam era teoria, né? Conhecimento. Como é que um espírito daquele poderia me ensinar? Mas a Lívia, sempre, né? Indicada por Ana,
que foi a sua escrava, que já era cristã, indicava: vocês precisam procurar Jesus de Nazaré. E aí a Lívia insistiu muito, com aquele amor, com aquele carinho. Aí ele pegou e disse assim: tá bom, eu vou ver esse Jesus, mas eu vou ver esse Jesus e vou provar para vocês que esse Jesus é um farsante, é um mentiroso, que ele não vai fazer nada pela nossa filha Flávia, de jeito nenhum. E aí ele foi, né, passeando até pela cidade, né, ali, né, daquela forma em que todo romano faz, né, orgulhoso, né, aquela prepotência, né, todos que estavam ali passam perto dos pescadores, os caras olhando meio estranho, falou: esse romano está fazendo isso sozinho, né, não podia falar para ninguém que ia estar saindo para encontrar Jesus. E foi no finalzinho de tarde, né, o cair da tarde, e quando ele chegou lá, ele parou assim, né, perto de um banco, e aí ele colocou a mão no banco. Quando ele colocou a mão no banco, ele sentiu um torpor, né? Isso porque Jesus nem tinha chegado perto, estava pensando em chegar, ele sentiu um torpor. Sentiu um torpor, né? Uma sensação de que ele ia cair, né, sobre aquela influência, né, magnética que Jesus estava irradiando. E aí, naquele certo momento, ele levanta seu olho, né, ao cair da tarde, e aí ele encontra a figura do Mestre. E aí eu não vou falar para não estragar para vocês, mas eu vou ler. Aí ele fala assim: diante de seus olhos, seriam dos meus, né? Só que ele está colocando ele mesmo, Publio Lentulus, como segunda, né, pessoa, como um participante ali. Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível, única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos. Vamos imaginar, né, gente? Levemente dourados, por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancolia e majestosa figura uma fascinação irresistível. É interessante que ele fala, né, aqui que a gente está vendo, da postura de Jesus. E quando ele fala da postura de Jesus, você vê que ele fala, né, de uma forma que a gente vive o mesmo sentimento que ele, né, que a gente consegue perceber, não mesmo que ele esteve frente a frente. Mas é isso que às vezes a gente erra, porque nós estamos constantemente frente a frente de Cristo, porque Ele mesmo nos diz: quando tiver um irmão que chora, que aconselhe; quando tiver um irmão que esteja ferido, cure-o; quando tiver um mendigo, auxilie-o, porque se estiveres fazendo a esses, estarão fazendo a mim. Então estamos encontrando Jesus diversas vezes, quando deixamos de nos ofender pelas coisas que os outros nos dizem, quando estamos deixando de lado aqueles instantes de fúria, de raiva, de ódio, onde podemos muitas vezes lembrar de Jesus, como ele aqui mesmo nos diz, daquele seu sorriso, né, que traz aquele brilho em seu ser. Tanto é verdade que vocês viram aqui na hora que eu li que o brilho era de uma irradiação em que ele desconhecia. Então, da onde vinha esse brilho? Da sua aura, da sua luz interior, né, que ele trazia. E aí ele mesmo, né, disse que ele não teve dúvida nenhuma de identificar, identificar Jesus naquele momento, né, naquele hora. Porque na sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, ele havia imprimido tal emotividade ao coração, até quer dizer, nenhum ser, nenhum homem jamais esteve. Então ele começou a rolar lágrimas pelos seus olhos, ajoelhou aos pés de Jesus. E naquele momento que ele ajoelhou aos pés de Jesus, com seus olhos, né, copiosos, derramando lágrimas, extensas, ele abaixou a sua cabeça, mas a destra de Jesus foi diretamente à sua fronte, aonde Emmanuel não precisou dizer Publio Lentulus não precisou dizer uma só palavra. Não precisou se expressar com uma só palavra de vocabulário algum, mas Jesus fala a ele com um idioma patrício, de coração para coração, de alma para alma.
Então o que ele faz? Ele se envolve com Jesus, Jesus se envolve com ele, não articula palavra alguma, mas mostra. Ele diz: senador, por que me viesses buscar diante do cair do sol? Poderia ter me vindo buscar enquanto estava dia, para que seu orgulho de senador romano caísse sobre terra. E aí Públio Lentulus se sente, muito mal, fica muito triste com aquelas palavras, mas ao mesmo tempo aquele orgulho rebate-se contra ele. E ele logo pensa em sua filhinha, pensa na Flávia, que ali está doente, porque o pai pode ser o pai mais orgulhoso do mundo, mas vai pensar nos filhos, o pai e a mãe, vai pensar naquele que está sofrendo, E aí ele vem e fala: eu não venho buscar o homem de estado superficial orgulhoso, que só séculos de sofrimentos podem caminhar ao regaço de meu pai. Eu vim atender às súplicas do coração piedoso, que não está aqui entre nós, mas está em seu lar, que é a sua esposa. A fé dela que realmente poderá estar curando a sua filha, que carrega com ela a lepra. Então a gente começa a pensar aqui, parando para entender. Quer dizer, ele viu, nunca conversou, sabia que ela tinha lepra, sabia que tinha uma filha doente e sabia que a sua esposa tinha muito mais fé do que ele. Que a sua filha seria curada pela fé da sua esposa, mas não pelo orgulho, pela vaidade dele, Aí ele, comovido e magnetizado, ele considerou ultimamente que esse espírito parava na atmosfera de sonho, e ele achava que estava sonhando, assim como ele sonhava com as suas vidas passadas. Só que em determinado momento, Jesus, lendo os seus pensamentos, disse: não, isso não é um sonho, é uma realidade. E aí ele fala: depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Aí ele fala: está porém no teu querer aproveitá-lo ou desperdiçá-lo e sofrer milênios de dores e de aflições. E naquele exato momento ele diz novamente: soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, humildade e fé na hora interminável da redenção dentro da eternidade. E essa frase pega todo mundo, todos, não Públio Lentulus. A gente está falando de Públio Lentulus, mas a gente deve usar isso para a gente. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiser desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Como meu pai dizia: se você não aproveitar esse lindo minuto no relógio da eternidade, estarás desperdiçando seu momento e alcançando momentos de dores e aflições futuras. Aí, pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios vinham procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Aí o Públio Lentulus, olha para ele, fita ele, com admiração, espanto e diz: humildade, dentro dele, conversa era íntima ali, humildade, humildade, um grande senador romano, cheio de pompas, e este homem, que é um profeta de seres pobres, e aí, ele mesmo diz: Jesus, todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia deixarão de existir as águias poderosas,
Sob um punhado de cinzas misérrimas, suas ciências se transformarão sob o esforço de outros trabalhadores mais dignos do progresso, ou seja, serão substituídas por outras ciências mais evoluídas. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. A lei do amor. Não existe uma lei mais poderosa do que essa, do que a lei do amor. Por isso que a gente vê pessoas brigando por causa de política, guerras, destroçando uns aos outros. Pode ser qualquer tipo de política que você usa. Roma usava a sua. Os nossos irmãos, os judeus, né, os que ali estavam, usavam as leis de Moisés, mas nenhuma delas vivia o amor. Se não vive o amor, ela é destituída, cairá sobre terra, como o nosso próprio Mestre Jesus nos disse. E então, nosso Mestre Jesus se afasta, né? Vai-se embora, vira as costas, e o nosso amigo Emmanuel desperta, só às 21 horas do seu êxtase profundo que se encontrava. Levantou ainda, sentindo aquelas vibrações de paz e amor, seus pensamentos ainda em turbilhão, não entendendo o que estava acontecendo com ele, o seu próprio orgulho romano ainda se manifestava mais forte do que a sua vontade, e ele vai para seu lar. Quando chega em seu lar, ele abre a porta. Flávia está curada, sem nenhuma chaga em seu corpo. Lívia, alegre em todo o seu coração, como uma mãe cheia de esperanças. E a Ana, sua escrava, ali está. E Lívia empolgada, sabe quando a gente está bem empolgado? Nossa, eu consegui, que legal esse aqui. Aí chega aquela pessoa e joga aquela balde de água fria que você fala, poxa, a vida estava fazendo um negócio tão bem, jogou água. Exatamente o que aconteceu. Só que ela não se sentiu de forma alguma desanimada. Publio Lentz entrou e disse, isso foi por causa da ciência, em que nós aqui o trouxemos, as medicações que tomava e o ambiente em que ela está vivendo. Não foi esse tal de Jesus de Nazaré que a curou. E aí Lívia disse, não foi ele, provavelmente ele vem em nome do nosso Deus Júpiter. E aí a Ana interfere, que é a escrava, e diz, não é em nome do nosso Deus Júpiter, Lívia, Dona Lívia, né, senhora Lívia, é pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de todos nós, o único Deus. Naquele exato momento, orgulho de Emmanuel, de Publio Lentz, foi lá pro alto, né? Bateu na cabeça igual essa fumacinha. E aí ele virou e olhou assim e falou assim, que liberdade você dá para a escrava, essa convivendo entre nós? Expulsa ela do lugar, ela sai, e ele pede para que tire ela, que ela seja afastada, que seja levada embora novamente para onde estavam na cidade. E aí ela convence a ele que não, que ela esteve sempre ao lado deles, foi uma amiga, não importa a religião que ela tenha, né? Não importa os princípios que ela tenha, mas ela foi uma pessoa muito importante. E aí Emmanuel pega, realmente escuta, porque ele escutava muito a Lívia, e aí ele concorda com ela, e aí eles conseguem fazer me fala? Ficar de bem de novo. Você vai ficar de bem de novo, fica de bem de novo, e os dois começam a conversar ali. Mas aí esse instante, ele mostra que o orgulho deixou realmente a oportunidade dele, um minuto, cair por terra. Só que depois desse minuto, gente, a vida de Emmanuel vira de cabeça para o ar. Eu não vou falar tudo, porque vocês têm que ler o livro, né? Lógico, é um livro muito lindo, há 2000 anos. O que acontece? O filho Marcos, ele é sequestrado, né? Ele entra, a Lívia acaba entrando num escândalo, porque Jesus foi crucificado e Pilatos sempre queria, né, fletar com a Lívia. Então, quer dizer, sempre tentava fazer alguma coisinha para ganhar a Lívia ali, né, num papo, só que ela era uma mulher muito séria. E um dia Jesus estava para ser crucificado e todos pediam ajuda a ela, até o Simeão, que foi um dos discípulos, né, de Jesus, pediu ajuda a ela, e ela foi
como, né, uma patrícia romana, foi em busca, né, de ajuda. E entrou, né, nos aposentos íntimos de Pilatos, que ele recebia as mulheres ali, né, de toda sorte, né, para suas paixões. E aí tinha a nossa amiga lá, que sempre tem uma pessoa que quer, brincadeira, tem uma amiguinha que quer prejudicar ela, e aí coloca o Públio Lentulus em frente para que ele esteja vendo a situação, e mostra a Lívia saindo, né, do lugar onde Pilatos estava. O que ela foi lá fazer? Não foi fazer nada de errado, foi pedir a Pilatos que intervisse por ele, intervisse por Jesus. E aí ele disse: mas o que eu farei? Eu já fiz tudo o que pude, só que os próprios homens da sua própria raça o querem crucificar. Eu não posso fazer mais nada, eu não posso interferir. E aí ele tentou realmente algo mais, né? Tentou algo mais a fundo, só que ela se apercebeu, ela saiu correndo e foi embora. E foi aquilo que Públio viu. E aí ele ficou desse dia até quase no fim da vida dele sem conversar com Lívia, sem dialogar. Você será aqui na minha casa como se fosse uma serviçal, nada mais do que isso. Nem a educação de Lívia será nem a educação de Lívia você tomará conta. Quem estará tomando conta da educação de Lívia será eu. Aí que deu bobagem, né? Oi? Flávio, desculpa. Quem tomar a educação de Flávia será eu. Então, a Lívia era a mãe e a Flávia. Quem tomará a educação de Flávia será eu. Então, teve a educação da Flávia toda em cima dos preceitos romanos, né? E aí foi realmente sofrimentos atrás de sofrimentos, dores atrás de dores, até o instante de que o nosso amigo Públio Lentulus se apercebe do erro que ele fez, né? Se apercebe aquele instante que cometeu aquele grande erro, e a sua esposa foi levada à arena, né? Onde ali ela morreu com os leões. E é tão grande aquele espírito que ela estava com aquela mesma escrava que eu disse, a Ana, estava ela, né, Lívia, para ser jogada aos leões. Que ela fez? Ela tirou a roupa de Patrícia, entregou a ela, né? E aquele colar que ela tinha, que Públio Lentulus deu para ela, ela guardou com ela, só aquilo. E aí quando os escravos, os soldados viram, levaram a conhecimento do superior, o superior: não, tira ela de lá, pelo amor de Deus, uma patrícia romana, isso é escândalo do nada. Aí de lá, quando ela foi tirada de lá, que seria ela, estavam tirando Ana, e ela ficou. E aí a Ana: não, mas eu quero, eu tenho que ir. Aí ela chegou, né, e disse: não, ainda não é seu momento. Você ficará, cuidará de Flávia para mim, né? Cuidará do Públio, cuidará de todos. Quem tem que ir sou eu. E aí ela foi, né? Foi devorada pelos leões, e a cena foi muito triste, porque quem estava ali vendo tudo em cima das arquibancadas? Públio Lentulus. E aí no final que tudo aconteceu, ele desceu para ver os destroços que ali estavam, né, que sobrou, e ali olhou e encontrou o pingente que tinha dado a ela. E aquilo para ele foi aquele momento mais... lembrou das palavras de Jesus, lembrou tudo que Jesus disse. Todos os encontros, o encontro de Jesus, face a face, lembrou de tudo. Tanto é que ele ficou triste, e aquele amigo Flamínio já tinha desencarnado, aparece frente a ele para consolá-lo, em espírito, né? Numa visão psíquica, aparece para ele. E aí a gente começa a reparar ali que nós fazemos aquilo que queiramos, né? O que podemos através da nossa própria vontade. É importantíssimo que busquemos isso, porque foi a única maneira de que Públio Lentulus tinha para mudar a sua vida, para crescer mais. Gente, eu não vou conseguir jogar toda a palestra para você, porque Públio Lentulus viveu, né? Ele desencarnou no momento de Vesúvio, ali no final da sua vida, junto com Flávia. Ele estava cego, né? Seu filho Marcos, que foi raptado com o nome de Ítalo, né? O cegou, né? Tanto é que os nossos espíritos de luz, os nossos amigos, dizem que Marcos reencarnou como Chico, porque ele cegou, né? Marcos cegou, e depois ele volta com o seu problema na visão. E
Nesse Vesúvio ele encontra, né, do outro lado, ele encontra aquele instante que está Flaminos e todos aqueles que desencarnaram. Aí ele ajoelha e diz: cadê Lívia? Aí Flamino diz a ele: está num lugar muito distante, em que nós não podemos chegar. Deveremos nos esforçar muito, trabalhar muito, viver muito Jesus para conseguir alcançar a ela. Aí ele ajoelha, chora e se redime a Cristo. Tanto é verdade que ele volta depois de 50 anos depois, como na história, como um judeu, trazendo grande cultura romana, e traz as explicações. Depois de Nestório, ele volta também lá em Ave Cristo como um Basílio, né? Volta em renúncia como padre Damiano, e depois na última reencarnação dele, estou discorrendo bem rápido que não vai dar tempo, na última reencarnação dele, ele vai voltar como Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ele volta, ele tem estudo em Portugal, né? Ele tem uma cultura muito boa, e aí ele vem para o Brasil, tanto é que ele é amigo de Anchieta, são dois amigos, né? Trabalham juntos, né? Só que ele largou a tribuna, né? Ele pede para quando voltasse, se estivesse voltando à Terra, voltasse para estar junto dos pobres, não mais só expressando através da palavra, mas através das ações. E ele volta com uma gagueira, um Padre Manuel da Nóbrega. E ele não consegue se expressar, não consegue fazer como padre, né, sermões, nada disso. Então ele vai e começa a ajudar os índios. Tanto é que com os índios, as pessoas não chamavam ele de padre, né, os índios não conseguiam chamar ele de padre e pediam para ele chamá-lo de Manuel, né? Então, quer dizer, os índios que ali estavam, ele ajudou muito. Aí teve uma linda história entre eles. Foi essa história que nosso irmão Públio Lentos esteve vivendo, né? Passando assim bem rápido para vocês, gente, porque o livro é maravilhoso. Nós estava para falar aqui realmente uns 50 minutos direto, uma hora direto, só que o nosso tempo a gente tem que respeitar, né? Mas quem tiver interesse, se eu despertei algum tipo de interesse para vocês, né? Se vocês me entenderam alguma coisinha, leiam esse livro, é lindo, leiam há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo. Leiam esses livros, são livros maravilhosos que estarão dando para nós grandes ensinamentos. São livros gigantes mesmo, psicografado pelo Chico, né? Psicografado pelo Chico e vivido pelo Emmanuel. E o que eu quero passar para hoje, para nós, todos, sejamos menos orgulhosos, porque Emmanuel sofreu e sofreu bastante, até nessa última reencarnação dele, o Padre Manuel da Nóbrega, querendo buscar Lívia, esteve como espírito guia de Chico, querendo buscar Lívia, né? E aí depois, agora, né, que Chico venceu, e ele venceu junto, ele teve a oportunidade então desse tal reencontro, né, com a nossa amiga querida Lívia. E para que encerramos com chave de ouro, mostrando a beleza e o amor que os dois viviam, e que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, o que a gente diz, o que a gente acredita no que os outros falam de nós, né, dos desperdícios. Vamos ouvir uma música que Emmanuel faz para Lívia, que é a alma gêmea, e o outro, que é a Lívia, que faz para no finalzinho, né? E a resposta da alma gêmea. E é tão bonito que ele escuta essa música, né? Fora do quarto e ela cantando no quarto. Ele ia pedir desculpa para ela, só que ele mesmo assim ainda falou: não, vou deixar para amanhã. E aí ele cantou essa música. Pode tocar pra gente, por favor. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho
e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo o meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo o meu amor. Agora a resposta dela para a irmã. Eu te
esperança e carinho. Vem, querido companheiro, tijolada e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Acabou, gente. É isso aí. É a palestra de hoje. Que todos nós levemos essas palavras de Jesus, as palavras de Emmanuel e de Públio Lentos, né? Que traz essa imagem tão forte, lembrando da sua última encarnação como Manuel, Manuel da Nóbrega, que nos trouxe realmente a humildade, trazendo então para que estejamos lidando nos nossos momentos mais simples, mais humildes, para que sejamos felizes, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência.